Meu boa tarde aí para todos. Hoje é o dia 5 de dezembro de 2009, sábado. Verbete é 1407, 4 páginas, 44 logias e 10 máximos. O tema é bipartição de raciocínio. A especialidade é a conviviologia. Definição: a bipartição de raciocínio é a autopensalidade ambivalente, a ação ambígua e a conduta pessoal dúbia, cosmoeticamente antagônica e desequilibrada. Agora, o ego granular, o ego ambíguo, a bivalência pessoal, a divalência pessoal, a dualidade dispar, a simbiose considerada coincidente com a persistência da estrutura ambígua da personalidade, o caráter proteiforme, a conduta furtiva, a mentiraria como hábito, o sofismário no dia a dia, a acumulação dos agravantes das ações pessoais, a coexistência ou alternância na pessoa de dois termos, atitudes ou comportamentos diversos, o anfoterismo consciencial, a ambigenia humana, a dependência da aprovação alheia, a intencionalidade não linear, a instabilidade da personalidade dirigida extraconsciencialmente, a insciência das próprias contradições. Agora, na caracterologia, aí dentro da seção da argumentologia, nós temos 10 categorias de personalidades humanas com evidentes bipartições de raciocínio, gerando duplicidade de condutas pessoais em geral. Por exemplo, só para ler aqui o primeiro: aluno, o estudante jovem comportado em aula e problemático no recreio do educandário. Agora, a frase enfática: o lastimável estado pessoal da bipartição de raciocínio se insere entre as maiores causas responsáveis pelos atrasos da vida evolutiva de legiões de consciência em múltiplos contextos, que são os problemas dos dementes, dos psicopatas, das alterações todas. Existe por causa disso assim. Começa devido a essa bipartição de raciocínio. É quando falta lógica, quando falta racionalidade, falta o processo da reflexão mais profunda. A reflexão é o fermento da experiência. Se a pessoa não coloca a auto-reflexão, o negócio está para trás. Aí vem auto-assédio e, consequentemente, o heteroassédio. Como convive você com as manifestações das bipartições de raciocínio? Tais estados conscienciais o envolvem de algum modo? Agora, aqui as perguntas até agora. Tenho tentado a projeção lúcida, mas o resultado é sempre uma lembrança onírica. Devo continuar tentando? Há algum tempo atrás tive uma experiência mais lúcida com minha mãe, que veio em sonho, me pegou pelo braço e me levou até o quarto do meu irmão. Avisou que ele estava doente e isso foi confirmado. Por que não tenho a mesma lucidez agora? Também estou curioso para saber se a Cecília Ott é minha parente. O nome dele é Renato Ott. Será que também fiz curso intermissivo? Olha, depende das coisas. Agora, o que eu vejo é o seguinte: na questão da projeção, você tem que ver se deve continuar ou não. Agora, o que você precisa é fazer o acoplamentário. Você tem que começar a mexer com o processo do front chakra, para mexer com as energias, seu estado vibracional, etc. Tal. E isso talvez vai impulsionar você ao desenvolvimento mais rápido. Agora, isso que você falou, que você saiu do quarto, foi lá, visitou seu irmão, e ele estava doente, isso foi confirmado? Isso é muito comum em projeções assistidas. Nesse caso, você deve ter sido assistido. Precisa saber se você teve alguma lembrança da assistência extrafísica. Se considerarmos que as transmigrações extrafísicas interplanetárias sempre existiu desde o início da humanidade, e se considerarmos que consciência mais evoluída assumir a tarefa da compatibilização psicossomática
das consciências extraterrestres com os respectivos embriossomas humanos, então gostaria de perguntar o seguinte: essas consciências mais evoluídas, na condição de consciência, desempenharam a condição de pré-mãe? Não. Elas são muito mais do que isso. No início aqui, no início do processo, na época do Cro-Magnon, aquela coisa toda, o que havia era o renascimento de serenões e não tinha nem ambiente, porque o gap entre o nível inferior de lucidez e o nível superior de lucidez deles era extraordinário, era um abismo, não é bem pré-mãe. Agora, se não for, de que forma esse processo é realizado no âmbito coletivo? Ele é realizado pouco a pouco através da genética, porque a hora que colocar aí um cérebro mais evoluído, aquele cérebro vai passando um para o outro, aí segue o processo do nível da evolução lá, física, que é a evoluciologia, o evolucionismo do Charles Darwin. O senhor considera que a consciência transmigrada, ao mudar de planeta e genética, vai apresentar o seu temperamento modificado ou não? Não, não muda nada. O problema é a adaptação. Às vezes a consciência vai ter dificuldade dela se manifestar naquele novo holopensene. Isso é que dá. Mas a mudança, não tem mudança de ninguém devido a mudança de dimensão ou de veículo consciencial. Não tem nada disso. Até agora eu nunca vi nada disso. E o fator cérebro, mais concretamente, são os neurotransmissores. Sim, eles podem realmente modificar o temperamento até um certo ponto, mas isso também é relativo. A consciência é superior ao neurotransmissor. Assim coloca a hipótese da neogenética planetária condicionar a paragenética ao ponto da consciência poder apresentar um temperamento diferente na primeira ressomática humana, comparativamente ao vivenciado no soma no anterior planeta. Qual o seu comentário? Não, isso aí é o óbvio que acontece, mas não é bem assim não. Eu não vejo que isso aí influi não. O temperamento continua, esse é o bravo, é o difícil de mudar. Olha bem isso. A pré-mãe está destinada exclusivamente para assistência a consciências extraterrestres sadias ou também abrange as patológicas? Não. Geralmente é feito atualmente nesse planeta, devido ao nível evolutivo que nós estamos chegando aqui, que é necessário haver a implementação com enxertos de consciências de outro planeta. Então, aí no caso, é extraterrestre sadio. Não tem nada de patológico isso não. E se tiver patológico, você está querendo que eu faça possessão. Entende? Total. Sempre possessão. Li e ouvi falar, mas não vi ainda provas, de que em agosto de 95, o Dr. Roger Lyer atendeu 2 pessoas supostamente sequestradas por seres extraterrestres que se apertaram. Eu já ouvi falar nisso, mas não vi documentação nenhuma. Acho que esse negócio é o seguinte: enquanto não tiver uma documentação pública, eu quero ver os indícios, cadê as provas? Onde é que estão as evidências? Eu quero saber disso. Agora, essa conversa, isso aí eu já vi muito, essa história desse Dr. Roger, mas não vi nada. Isso é desde 95. Eu quero a coisa palpável. Eu sou do concreto. São Tomé. Se vem falar comigo, por favor, lembre-se do São Tomé. Banana São Tomé. Eu sou o homem da banana São Tomé. Tá certo? Então, pensa bem. Esse processo desse Dr. Roger, a gente tem que estudar isso aí. Quais as características da consciência etologicamente paradoxal? É aquela que tem comportamento genial, construtivo, acima da mediocridade, contra a maré. Mas ela não é patológica, ela não é demente, ela não cria problema psiquiátrico. Então vamos entender bem isso. Ela está contra o fluxo da corrente, da maré, a situação que está aí, mas ela, mesmo contra, ela está ampliando, ela está enriquecendo o holopensene. Ela não está indo contra. E outra coisa, ela não cria dissensão, ela cria aglutinação. Então, veja, ela não vai separar o povo que chega perto dela, ela não vai criar confusão, ela vai reunir mais gente em torno do processo. Então, não vamos confundir o etologicamente paradoxal com patologia. Aí, no caso, não é patologia, tá certo?
Agora, eu quero dizer para vocês que hoje é o dia do voluntário. Sendo assim, eu quero agradecer a todos aqueles que têm vindo aí para me ajudar de tudo quanto é lado. Só aqui em Foz são 611 pessoas voluntárias. Meus agradecimentos penhorados nesse dia de nosso, os voluntários. E outra coisa, eu quero dizer para vocês que vai ter uma dança hoje, né, a partir das 17 horas, no discernimento. E eu vou para lá às 5 horas. Parece que alguém vai me pegar de carro, eu vou para o discernimento às 5 horas de carro. Tá certo? Já quero dizer para vocês que eu quero ouvir alguma coisa nesse sentido. Eu não sei o processo que tem de comes e bebes para falar com o Loche. Estou até esperando esse Loche aparecer para lembrar para ele que hoje é dia de boca livre ou qualquer coisa nesse sentido. Então é bom a gente falar, né? Agora, outra coisa. Nós temos aqui um livro que a autora me mandou. O livro é da Marcele Ferraz. Vocês lembram dela? Lembra da Marcele? O livro é Terapias Expressivas Integradas. Isso é da coleção Expressão e Terapia, o volume 1. Ela é a organizadora. Isso aqui foi publicado em Lisboa. O livro dela é sério. Tem todos os processos de terapia expressiva integrada lá de Portugal. Isso foi publicado agora, em outubro de 2009. Ela mandou diretamente no meu nome aqui para o CEEC. Agora, foi publicado em Venda do Pinheiro, Portugal. Tá certo? A editora é Tutti Rev Editorial Limitada. É o nome de português. Agora, aqui está. Defenda os direitos de autor. Não fotocopie. Passiva de procedimento judicial. Primeira edição, outubro de 2009. Tem o ISBN, depósito legal, tem tudo aqui. O livro é muito sério. Agora, é um livrão, tem aqui 335 páginas, ele tem uma bibliografia, é sério, tem uma série de ilustrações sobre o assunto, e tem também aí na bibliografia 3 artigos publicados pela Marcele. Os fins terapêuticos das expressões artísticas. Revista de Psicologia Atual, de Lisboa. Terapias expressivas integradas na educação. Revista Coisas de Criança, de Lisboa. E consciencialização afetiva sexual e educação sexual. Revista Coisas de Criança, Lisboa. Tutti Rev Editorial. Agora, se alguém quiser ver, está aqui, é interessante, eu ainda não cheguei a ver tudo, não. Terapias expressivas integradas. O que é interessante nisso aqui é que é uma coleção dentro desses processos. Agora, o problema é a coleção Expressão em Terapia. E ela dedica o seguinte: a todos que sabem a importância do falar sem palavras. Tá certo? Se alguém quiser ver o livro, está aqui. É interessante. Agora, gente, aqui, ó, tem um livro que me mandaram aí, uma amiga nossa me mandou, que é o fim do materialismo, ou seja, The End of Materialism. Agora, esse cara aqui é um dos que mais fizeram pesquisa sobre projeção. É o Charles Taft. Esse livro dele, ele está acabando de lançar, e está dando um popurrí da situação de tudo que foi feito desde a época dele, lá da década de 60, 70, e foi publicado agora em 2009. O negócio é agora recente. Agora, tem uma série de capítulos falando sobre os assuntos todos, fala sobre a OBI, fala sobre a Near Death Experience, fala sobre todos os trabalhos que ele andou fazendo com isso lá, na época. Eu falo aí no Projeciologia dos assuntos dele. E outra coisa, o livro tem ilustrações também. É um livro sério, muito bem feito, muito bem lançado, tem 400 páginas, e ele foi lançado aqui, a editora, é daquela turma que uma vez nós recebemos aí no Instituto, que é a Noetic Books, o Instituto de Noetic Science, que é que publicou. O livro é encadernado, bem feito, primeira edição, muito bem acabado, coisa séria.
Então, o fim do materialismo. Ele está dizendo aqui, divido os processos da projeção, os problemas os fenômenos do parapsiquismo e da parapsicologia. Se alguém quiser ver, está aí também. Nós vamos mandar isso depois tudo aí para a holoteca. Quem quiser fazer consulta vai ficar mais ou menos fácil lá. Professor, letra B, aqui à sua esquerda, direita. Eu queria entender melhor, na página 45, na fatologia, última linha, o nível de despersonalização de cada caso. O problema todo é o seguinte, as pessoas, às vezes, elas fazem a bipartição de raciocínio com um problema muito sério egóico. E outras podem fazer isso despersonalizando, tirando o egoísmo totalmente. Depende do que é. Por isso, esse verbete, ele é neutro, ele não é patológico, ele não é nosográfico. Por causa disso. Mas esse é um lado positivo, então, essa despersonalização? Até um certo ponto, precisa ver a intenção que a pessoa entrou para repartir o raciocínio dela, né? Precisa saber por quê. Quais os casos, então, positivos dessa questão? É bom você ver aí o que a gente está falando. Pois eu li essa... Você lê a caracterologia e você tira aí a conclusão. Aqui, eu estou mostrando a maioria dos alterados. A maioria é alterada. Eu queria entender precisa mais de assistência do alterado. Né? Então, gente, o amante amando a mulher e a torturando ao mesmo tempo. Quer dizer, aquele cara que bate na esposa e é apaixonado por ela. O Law and Order todo dia traz assunto desse. E Medical Detective todo dia traz assunto disso aqui. Agora, o que se passa? Um homem cérebro em casa e a pessoa muito cordial no escritório. Está vendo? Então, você tem que ver isso aí, como é que é, e o nível. Agora, tem pessoa que às vezes é assim com boa intenção. Com boa intenção? Em que aí sentido? Ele tem que ver, entendeu? Se examinar o jeito. Aí é a pessoa que tem que examinar. Por isso que eu estou falando, é a bipartição do raciocínio. A pessoa tem que estudar a si mesma. Ver o que é. O que você pensa? Qual a sua intenção? A hora que você fabricou esse pensene, qual era o seu interesse? Isso é que eu X. Eu queria também saber, na página 46, professor, a codigologia, a compartimentação das ações pessoais. A compartimentação das ações pessoais, abrindo brechas corruptoras no Código Pessoal do Código. Eu queria entender a parafisiologia disso. Como é que é essa compartimentação? Como é que a gente faz isso? O problema é o seguinte, a hora que a pessoa começa a adorar a pílula, ela começa a fazer um estereótipo, um rótulo, ela arranja eufemismo, ela mascara, ela coberta, ela edulcora aquilo que ela faz. Isso é um perigo. Uma das coisas, por exemplo, que eu vejo, que isso pode acontecer até com a pessoa na minha idade, eu já falei aqui o que é, que eu considero isso um negócio sério. Por exemplo, na minha idade, 77 anos, um monte daqueles meus amigos que eram mais velhos que eu, todo mundo já morreu. Eu posso falar uma opção de coisa a respeito deles e inventar uma opção de coisa, tudo mentira. Isso é um perigo. Você está entendendo? Então, a minha consciência, eu tenho que equilibrá-la bem, saber o que eu estou falando. Por exemplo, eu não falo nada que eu não lembro bem ou que eu não fiquei sabendo direito. Na dúvida, eu me abstenho, porque senão eu estou envolvendo essas pessoas, às vezes, até numa condição de réu, sendo que ela não tem nada a ver com isso. Então, veja, isso é bipartição também de pensamento. Porque eu entendo a compartimentação, eu entendi de uma outra forma. Como você está apresentando uma faceta diferente, eu ainda não consegui ver como essa atitude que você acabou de exemplificar gera uma compartimentação. Eu não consegui clarear isso na minha cabeça ainda. Gera sim, porque você está falando para o povo, criando uma imagem a seu favor. E ao mesmo tempo, perante a consciência que já morreu, você está criando uma péssima imagem. Isso é bipartição. Você quer mais do que isso? É uma desintegração de... Não é terrível isso? Agora eu entendi melhor. Então veja, a gente tem que saber hoje, nós não podemos brincar com isso. Vocês já estão estudando o que é parapsiquismo. A parapercepciologia, a gente não brinca com isso, ela é concreta, palpável, igual essas coisas aqui, até mais.
Não é brincadeira, não é ilusão, não é fantasia, não é imaginação, não é fábula. É concretude. Então a gente não pode brincar com isso. Agora, nessa questão, por exemplo, então, eu sou obrigado a falar essas coisas para vocês, porque vocês estão começando a estudar mais o processo de parapsiquismo num nível avançado. Esse aí é um dos níveis avançados, porque na hora que a pessoa desvia uma má intenção por alguma coisa extrafísica, como é que você fica perante os amparadores? Não dá certo. Você não vai ter ambiente perante ele. Isso vai te criar um travão de assistência. Você vai perder assistência. Isso é o caminho da série. Então a gente tem que saber muito bem das coisas. Eu, por exemplo, quando falo do povo que já dessomou, você está entendendo? Eu fico de olho direitinho naquilo, tem fato. O ideal seria que a gente falasse com alguma coisa que já foi gravado, alguma coisa que já tem um indício, já há o processo palpável daquilo. Mas às vezes não tem. Você viveu com a pessoa, você tem que falar. Entendeu como é que é? Eu estou dando um negócio que eu considero essa condição, depois que eu tive 70 anos, cheguei nos 70, eu comecei a pensar muito nisso. Que eu desejaria que esse povo estivesse aqui para testemunhar o que eu estou falando. Mas não estão. Como é que faz? Isso aí é um senhor problema. Muita coisa, às vezes, eu não falo mais que ele. Não tem mais testemunho. Como é que você vai fazer? Dentro ainda dessa compartimentação, uma vez nós conversamos a respeito lá de uma personalidade que o senhor tinha me dito que ela tinha essa condição de não era, você não usou essa palavra compartimentar, mas era criou um descontinuismo na vida. Ela né? picotava. É isso aqui? É isso que o senhor queria dizer, então? Às vezes a pessoa vai picotando. Agora, ó, para não ter visão de conjunto, né? A bipartição de raciocínio, ela pode ser feita diretamente naquilo que a pessoa está fazendo e pode ser feita no tempo. No tempo? No tempo. Quer dizer, uma coisa agora e o segundo tempo vai demorar um pouco. E a pessoa, então, perdeu a coerência. O problema todo aqui é a incoerência que isso cria. Presta atenção nisso. O problema da incoerência. Não é só o processo da falta de sinceridade, às vezes, não. É incoerência. Entende? Agora, a pessoa faz de uma tal maneira que não aparece a incoerência dela, nesse caso. E se aparecesse, ela estaria confessando a coisa publicamente. Então, veja, é uma condição, vamos dizer, sofisticada, complexa, sutil, que vale a pena a gente pesquisar mesmo sério, essa bipartição do raciocínio. Vocês nunca viram falar nesse assunto, do jeito que eu estou falando, bipartição do raciocínio. Já viram em algum livro que vocês leram alguma coisa disso? Agora, eu estou falando porque o negócio é muito sério, e isso aqui é coisa de curso intermissivo. No curso intermissivo, a gente precisa saber disso tudo, porque você chega aqui, você começa a julgar pensamentos de tudo quanto é jeito. Você saber o que você está julgando. Quer dizer, isso é uma condição de todos aqueles transtornos de personalidade, basicamente, isso é a base do negócio. A personalidade sofisticosa. Ela não é tão simples. O senhor falou de psicopata. Por isso que eu chamo que o problema é a consciência poliédrica, né? Outra coisa, nós somos complexos aqui, porque a maioria é polivalente, versátil, multifacetado. Tá certo? Sem ser murista. Com isso eu não estou xingando ninguém falando que o povo é murista, não. Às vezes não é, né? Às vezes. Dentro desse contexto aqui, professor, o ponto principal que a consciência tem que ver seria, você falou da reflexão, do raciocínio, mas seria uma falta de posicionamento, essa é uma ação prática que ela tem que... É o seguinte, é um negócio que eu estou até escrevendo essa semana, é o conteúdo da consciência. Tem que ver o conteúdo da consciência. Qual é o conteúdo? O conteúdo aí significa se você está fixada num megafoco positivo, cosmoético, evolutivo o tempo todo. Então, o problema do conteúdo é seríssimo. Uma pessoa, uma personalidade, uma consciência, vale o conteúdo que ela tem. E o conteúdo que é o seu? É baseado em quê? Qual a linha de conhecimento?
Pela linha de conhecimento, às vezes, você vai ver se o conteúdo é bom ou é ruim. O conteúdo da pessoa é totalmente militar. Ele defende, por exemplo, o nacionalismo, o exército, o governo, a política dele. Esse conteúdo você já sabe que é um conteúdo óbvio. Esse é o conteúdo militar. É aquilo que eles chamam o milico. Está certo como é que é? Agora, por exemplo, existe um outro conteúdo. Uma pessoa que faz assistência e que tem princípios filosóficos. Por exemplo, aqueles que fazem a interassistencialidade dentro da Conscienciologia. Esse já tem um certo conteúdo bem mais profundo, abrangente, substancioso, entende? Muito mais panorâmico, muito mais cosmofisiológico. Então, é aí que vem. Esse segundo tem mais dificuldade de fazer a bipartição patológica. Já o outro, ele é fixado, ele não quer fazer bipartição de modo algum. Mas só de ele não fazer, às vezes ele é patológico, porque ele está trabalhando só para matar os outros. Estou falando assim, uma pessoa que é do exército, está ali, voluntário, por exemplo, que vai lá, voluntário igual aquele rapaz que eu atendi aí no Brasil, que encontrou comigo, que ia voltar lá para o Iraque. Voluntário. Junto com os americanos, brasileiro. Ele esteve aí comigo, depois ia embora. Eu estou conversando com você porque eu vou voltar para a guerra. Tem que voltar, que o meu prazo é daqui a um mês, não sei como é que é. Esteve aí comigo. Eu falei assim, meu filho, tratei ele de meu filho, porque esse aí não tinha, né? A mentalidade é de criança, né? Não dá, né? Agora veja, o Bush faz essas guerras lá, cria problema, reflete aqui, um brasileirinho resolve ir para lá. O cara cheio de vida, tudo. Uma lástima. É lógico, eu não chorei na frente dele, mas dava vontade de chorar, de lamuriar, né? A situação precária. Agora aqui outra pergunta. Eu não consegui anotar o nome dos autores dos 2 livros sugeridos. O senhor pode repetir? Os 2 livros sugeridos são esses que eu acabei de falar, não é isso? Quem é que está com o livro aí dela? Fala aí para nós. Está aí, lê aí alto. Faz favor, lê alto. Esse aqui tá ligado? Aqui tá, né? Terapias expressivas integradas. Marcele Ferraz é organizadora. Agora. Coleção Expressão em Terapia, volume 1. Agora, olha na editorial, olha, é o editorial. Editorial é Tutti Heavy. Pois é, tem que falar. Eu não sei o que quer dizer. Tutti Heavy. Tá Tutti, com primeiro um T só, depois 2 T's. Tutti Heavy. Pois é, agora o outro livro. The End of Materialism. Charles T. Tart, PhD. Agora, a editora é Noetic Books, Institute of Noetic Science. Neil Habinger Publication Incorporation, 2009. Esse aqui é hardcover. O outro lá não é, não. Hardcover, quer dizer, sem encadernado e tem sobrecapa. Como é que é? Exemplo de bipartição de raciocínio é aquela pessoa que chega e fala 10% para essa aqui e fala os outros 90% para outra. Essa aqui é uma criança, aquela lá é a mãe da criança. Tem relação direta com a comunicação da informação também, né? Não, aí nesse caso, mas não quer dizer isso sempre. Que a bipartição, às vezes, a pessoa fica só dentro dela e não fala nada para ninguém. Aí os amparadores ou os assediadores é que vão ver se o negócio está positivo ou negativo. Pela companhia extrafísica, a gente sabe se a pessoa tem a bipartição ou não. Pela companhia extrafísica. Negativa, no caso negativo. Valdo, que relação tem a bipartição de raciocínio com a labilidade parapsíquica? Passar de um polo ao outro. Olha, aquilo que eu estava falando aqui, a tendência é a pessoa ficar multímoda e polivalente. Mas agora, a hora que chega num determinado nível, ela começa a raciocinar mais. Porque para chegar numa polivalência, uma versatilidade maior,
para ter uma visão maior, panorâmica de conhecimento, a pessoa já tem uma capacidade mais profunda de raciocínio. Então, a pensionização sendo melhor, a tendência dela é acertar. Ela começa a ter menos bipartições de raciocínio patológico. Ela vai ter isso de uma maneira positiva. Então, por exemplo, na questão da criança, a gente fala para a criança um pedaço só daquilo que ela tem. Agora, para a mãe, a gente tem que falar a realidade. Você entende? Um doente, às vezes, acontece a mesma coisa. O médico tem muito disso. É uma bipartição de raciocínio positiva, que às vezes não vai falar para a pessoa direta, precisa saber com calma. Olha, ela está com câncer, o negócio é violento, está cheio de metástase, o negócio é bravo. Agora tem que chamar os parentes, o responsável, a mulher, ou o marido, ou o pai, ou a mãe, quem for. Aquilo lá vai falar muito. Para o paciente tem que ver como é que é. Não, a gente ainda está estudando, espera tá, vamos ver. Tem a ver com a dosagem, com a filtragem da informação. Dosagem, a dosificação, o ambiente, aquele negócio das palavras que você usa. A palavra certa, o horário certo, o local certo, o testemunha certo, o modo certo, modus operandi. E você pode falar a relação dessa bipartição com a criatividade? A criatividade, aí ela entra seriamente na questão da pesquisa. Então, por exemplo, é aquilo que eu chamo da atenção dividida. A atenção dividida é justamente isso na pesquisa, na investigação. É uma forma de bipartição. Então, por exemplo, isso é o meu jeito. Tudo que eu faço essas coisas nesse sentido. Agora, por exemplo, a hora que eu vejo que o Adorno faz isso, mas de uma maneira generalizada, excessiva, eu vejo que isso aí é patológico. Ele está querendo tapear, está enchendo linguiça. Então, tudo que a gente falar, ainda mais ainda em filosofia, às vezes é bom você colocar o confronto, a interação, o binômio, o duplismo daquela história, as antipodias, os extremismos, isso tudo é importante. Mas agora, o cara só falar e fazer a técnica toda nisso, que a maioria dos filósofos fazem isso. É só isso. Porque eles acham que descobriram a porca, né? Descobriram o rabo onde a porca torce o rabo. E outra coisa também, eles acham que isso é o máximo, mas não falam. Você não vê isso, você que já leu muita coisa de filosofia, você já viu alguém expor isso como sendo uma técnica de comunicação gráfica? Você não vê. Agora, eu nunca vi. A dialética já é uma bipartição de raciocínio, não deixa de ser. Agora ele... Aqui, o livro é baseado nisso, por isso que é que eu ele é baseado nisso. Isso aí Agora veja, em 40 páginas eu já achei 41 coisas. Corvaldo, uma por página, até agora. Tem a ver também com esse rastreamento parapsíquico, não tem com esse rastreamento permanente que o parapsiquismo... Agora o que eu vejo é o seguinte, isso aí é falta de criatividade. A pessoa quer mostrar que é muito criativa. Ela força a barra, ela não se abstém da realidade dela, ela não fica aonde estão os cordões do sapato dela, ela cai fora. Ela quer falar além, entende? Da capacidade de raciocinar. Agora, aqui no detalhismo... Agora, na filosofia, isso é muito importante para eles. Né? Valdo, aqui E é bobagem, por isso que a ciência é a melhor coisa, não é a filosofia, a ciência é o menos pior de todos. Porque senão nós estamos perdidos. Quando você fala no detalhismo aqui na tecnologia, que você fala as técnicas defensivas primitivas da personalidade ambígua são os mecanismos de defesa do ego? O mecanismo de defesa do ego e outras coisas mais. Aí tem um monte de coisa, né? Eu não acho que o mecanismo de defesa do ego tem todas as defesas, não. Pode dar um Existem exemplo? coisas que não tem. Por exemplo, você só de pensar mal da outra pessoa, você está lançando energia contra ela. Isso aí é mais que mecanismo de defesa do ego. Isso é ataque do ego contra o outro. Pensa nisso. A psicologia não estuda parapsiquismo. A parapsicologia é julgar fora. É isso? A transpessoal, eles nem estudam. Tem um monte de faculdade aí que não estuda. Quer dizer, enquanto eles não estudarem isso, eles não vão entender esse negócio. Então aí fica só nessa questão mental, os atributos das faculdades mentais, não sai disso. Isso aqui é muito pouco. O cérebro é uma coisa muito pequena para ele estudar a consciência. Eu acho ele muito pequeno ainda. O cérebro humano.
Consciência é muito mais séria que o cérebro. O negócio é muito pior que isso. Professor Tudo que eu tenho Valdo. visto esses anos todos. Professor Valdo, aqui em cima. Aqui. O que tem a ver a cablagem com essa bipartição de raciocínio? O que é que tem o quê? Cablagem energética com a bipartição de raciocínio. O problema todo é o seguinte, na energia, tem pessoa que faz essa bipartição em tudo. Então, por exemplo, para uns aqui, ele joga energia positiva, para o outro ele está pensando mal. Para aquele ele está jogando energia porque está querendo, gosta da pessoa, quer ajudar. Já no outro aqui, ele não faz a distinção de uma coisa com outra. Isso é bipartição de raciocínio. Agora, veja, ele só de pensar, ele está emitindo energia. O pensênio, o N, é energia. Entende? Então, isso tudo a gente tem que notar dentro do processo parapsíquico e etc. Como é que fica? Gente, eu queria saber, o Antônio ou o Loche já apareceram por aqui hoje? Não, né? Ainda não, né? Se aparecer, vocês me falam, tá? Eu quero encontrar um negócio aqui com ele. Valdo, Pode falar. que você tinha tocado aí na questão do Adorno. Eu ia perguntar mais em relação à dialética, porque a dialética não deixa de ser uma bipartição de raciocínio. Agora também, no caso dele, tem a parte que ele fala dialética negativa, que dá um resultado acho que negativo, e a dialética que dá um resultado positivo, que também que pode ser um resultado positivo. Mas a dialética, como você encaixaria nessa bipartição aí? Não, a dialética existe, mas hoje, do jeito que se considera a dialética, eu sou contra. Do jeito que sou contra a maiêutica, a heurística, a eloquência, a retórica, a oratória, eu sou contra isso tudo. Hoje nós temos que falar as coisas na cara da pessoa, bem claro. Não há mais esse processo. Pelo seguinte, o que eu desejaria era vivenciar as coisas que eu tinha, por exemplo, lá no Pombal. O que a gente vai ter aí no interlúdio. Lá é a pessoa honesta, mas honesta o tempo todo. É a consciência com a honestidade integral, ininterrupta. E isso aí, a hora que faz esse processo, desse jogo, isso é um jogo. Jogo é uma coisa espúria, você sabe disso. Todo jogo é espúrio. Porque tem um ganhador, tem uma competição, esse negócio é espúrio. Nós não precisamos de jogo para competir com ninguém, para evoluir. Então, todo jogo que tem, inclusive os jogos mesmo aí você está entendendo, da Olimpíada, esse negócio todo, tudo é uma coisa espúria. Se você for pensar seriamente, do ponto de vista cosmoético. No jogo não tem que ter um vencedor, então tem que ter um derrotado. O derrotado não é aquele que precisa de ajuda? E o vencedor não é aquele que está por cima? Isso tudo é errado. Mas quando... Então nós temos que estudar esse negócio aí da dialética. Então, a hora que ele fala dialética negativa, já é uma coisa boa. Pelo seguinte, ele já está mostrando que tem coisa negativa dentro do processo da interlocução. Isso é uma grande coisa. Por isso esse livro dele é considerado o maior. Né? Mas é que ela existe por si só na natureza e nas pessoas. Quer dizer, o contraditório existe tanto. E nós ele temos existe, que viver com as pessoas do pensamento diferente. Existe hoje até o laboratório da pensionização diferente. Né? Tudo isso nós já temos. É um negócio que a gente precisa. Outra coisa, eu mesmo criei aquele binômio, admiração e discordância. Se não tem isso, está danado. Agora, na hora que vem, na filosofia, e tem a heurística, por exemplo, que é um negócio espúrio, você sabe. A maiêutica do Sócrates também era. Por quê? Até um certo ponto, você não acha que o Sócrates, em certas situações, deixava o interlocutor no ridículo? Não, ele conduzia para onde ele queria. Mas não era ridículo aquilo? Era. Ele conduzia para onde ridicularia, não era um espetáculo, um show de ridicularia? Mas eu digo que, que independente dos filósofos, todas as besteiras dos filósofos, existe
contraditório, né? A gente por aí perdoa esse existe. povo que já faz tanto tempo. Mas E outra coisa, nós estamos começando a engatinhar. o Hoje debate, nós estamos vivendo a época da supercomunicação. mas eu estou dizendo, o Então, isso debate aí não tem mais e a motivo. discussão, independente do filósofo, ela existe. Né? Pois é. Agora, vamos entender. Refutaciologia, confutaciologia, Refutação o também debate, tudo isso existe. é cosmoético. A polêmica é cosmoética, dependendo se ela é útil. É cosmoética. Agora, veja, na hora que vem, é igualzinho, por exemplo, a filosofia fala demais desse processo da dialética, da erística, da maêutica. O problema é que eles isso tudo. falam demais. Mas veja, eles falam também que deve evitar o argumento ad hominem. Quer dizer, tem que ver o argumento, a ideia, e não o argumentador, a pessoa. No entanto, na hora que faz a maiêutica, você não acha que está envolvendo a pessoa? Quer dizer, o Sócrates era o quê? Totalmente contraditório. A maêutica do Sócrates, ela tem um monte de furo. Pois é. Mas a maêutica pode ser conduzida de uma forma que não é, depende. Você pode sair do esquema do Mas não Sócrates. interessa. O problema é o seguinte, é que o Platão deixou as coisas que ele fez. E lá está tudo claro, não tem jeito de fugir. Pega aquilo lá e acabou. Porque Pega lá o Hippias. uma discussão de contraditório Pega lá. aqui na CCC, ela existe, é maêutica. Pois é, mas isso é. Não se pode fugir disso. Não, mas a maiêutica aqui não está com aquela intenção. Não com a De intenção pôr do os Sócrates, podres, as entranhas, Com os intenção intestinos da cosmoética. pessoa, do jeito que o com Sócrates intenção fazia. cosmoética, mas Mas existe. então, mas aí é que eu fiz. Agora, Mas é agora, a que maiêutica clássica, tudo isso que eu É falei, que vou os repetir. filósofos- Ó, o que eu acho? Eu já falei isso aqui umas 5 vezes, vou falar a sexta. Maiêutica, erística, dialética clássica, do jeito que é, oratória, eloquência e qualquer coisa nesse sentido de apresentar forma para a pessoa se expor a favor dela, está errado. Agora, oratória, retórica, eu também não falei, a sexta, retórica. Retórica, eloquência e oratória. Isso tudo é só para aparecer. Hoje o povo está tudo usando isso, é só pegar lá o canal da Câmara, o canal do Senado, e você vai ver essas bobagens todas lá o tempo todo. É que do jeito que eles usam, Agora veja, mas sempre está tudo negativo. errado, a política está errada. Esse povo é tudo a representatividade, eles são senadores, são deputados. Esse povo, essa raça não devia existir. Esse é o tipo de etnia que devia acabar. É de Agora- deputado e senador. Isso aí Agora, não presta. uma Entendeu? discussão a nível de, por exemplo, democracia pura, um negócio cosmoético, ela vai continuar existindo. Vai, mas isso é um debate. Um debate que é O dialético. debate é positivo, é a confutaciologia, é a refutaciologia. Isso é ótimo. É que os filósofos É a polêmica. Os filósofos fazem toda essa loucura igual Adorno aí, né? Agora, o que eu quero é começar a estudar com vocês, é o que eu tenho trazido aqui, as nuances do processo. Nuançar a realidade. Nuançar. Existe esse verbo, está no dicionário, tá? Então, veja bem, vamos nuançar as realidades dos pensamentos agudos, esses pensamentos sutis, os avançadinhos, os mais evoluídos. Isso tudo é filosofia, mas também é ciência. E eu aqui procuro me basear na ciência, ou seja, na refutação. Uma refutação científica, racional. Agora, a partir do princípio da descrença. Não acredito em nada que vocês me falarem, eu vou fazer a experiência primeiro. Não acredito em nada que vocês me derem por escrito, em um livro desse, não dá. Eu Reputação, vou fazer a experiência. ela é o contraditório conduzido de uma forma correta. Valdo, você deu um exemplo assim da pessoa que está falando para o público e tem alguém, para um ela dá as melhores energias e para o outro pensa mal. Então eu queria que você comentasse um outro exemplo. Você está falando para um público, você identifica a má intenção de uma pessoa, a agressão direta, as energias negativas, e ao mesmo tempo outra que está pacífico, positivo. Qual é o fio da navalha para nivelar isso, do pensar mal Escuta só, para a tem meu criticidade? caso com um deputado lá em Belo Horizonte.
Eu estou falando tudo positivo, procurando ajudar os outros, comunicando a coisa positiva. Ele vem e começa a interferir naquilo que eu falei, que ele olhou para mim, olhou que eu tenho barba, sou careca, 70 anos, aquele negócio, falou assim, esse cara está gagá. Então ele entrou para tomar conta do show. Fazer lobby. Fez o show dele. Eu aí, com a maior naturalidade, fui falando com ele e descasquei o cara na frente de todo mundo. Sem jogar energia, sem nada. E outra coisa, expliquei para ele, ó, é melhor você ir lá para aquela porta e ir embora. Antes que o povo começasse a vaiar, porque aí ele ia tomar uma refrega danada de energia negativa, porque o povo ia acabar vaiando o cara. Porque meus argumentos foram irrespondíveis. Na mesma hora ele abaixou o facho, caiu fora e foi embora. Depois ele foi tomar cerveja. Quando a gente saiu, ele estava tomando cerveja com os dois caras lá sentados num bar lá na frente do lugar que nós estávamos lá, no salão de convenções. Agora, o melhor da história, que todo mundo reparou, e eu também, que eu estava lá, né, a mulher, porque ele veio para frente, ele estava perto lá de mim, foi a mulher que estava lá, que a gente não sabe se é a secretária ou se era a senhora dele. Virou e falou assim, eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse. A gente começou a rir, né? Entendeu? Porque eu cheguei e descasquei o cara na frente de todo mundo. Assim, gente, vocês estão vendo bem o espetáculo que esse nosso amigo está fazendo? Que coisa, né? Ele entra aqui, interfere no negócio, não admite as coisas, vira as costas para mim, começa a falar para vocês. Ele está pensando o quê? Ele está aqui fazendo um comício político? Ele é corrupto, minha gente. Totalmente corrupto. Mostrou a corrupção dele. Não vai ser eleito agora. Não vale a pena. Não votem nele. Acaba com isso. Outra coisa, ele não foi eleito. Quer dizer, ficamos ali pelo menos de um, né, no Brasil. Já alguma coisa, quer dizer. Quando explicita, então, o próprio público toma o partido e expulsa aquela pessoa, porque as próprias pessoas... Meu medo não era esse, o meu medo era do povo começar a vaiar o cara, sei lá, né? Outra coisa, lá tinha mais de 200 pessoas. Como é que ia ser o negócio? O meu medo era esse, por isso que eu falei, olha, eu convido o senhor que é melhor. Tem uma porta ali, que é a serventia da rua, que é o negócio todo que a gente fala, né? Pode caminhar para lá, não é bom só ficar aqui não. Aí ele pegou o caminho, passou por cima e foi embora, na hora. Agora, gente, vocês nem calculam a disfarçatez desse cara. Agora, o que é político, né? Políticos são terríveis. Esse aí, então, terrível. Ele chegou, começou a falar o que ele era. Que era representante da TV Globo, representando não sei de quê, representando daquilo, mas, e acabou comigo. Você está entendendo? De cara, falando, não, eu não estou de acordo com nada disso aqui. E virou para o povo e começou a falar. Tomou minha palavra, não quis saber de nada, perto de mim, virou para o povo e começou a fazer o comício dele. Assim, gente, veja o que é que esse homem está fazendo. Não é incrível a disfarçatez da cara de pau desse homem? Está a cara dele assim. Não votem nele, ele é corrupto. A maior corrupção, olha o que ele está fazendo. Então veja, eu não pensei mal dele, nem nada não, joguei energia. Ainda na hora que eu saí, que ele estava tomando cerveja, me deu vontade de ir lá falar com ele, mas não deixaram. Não, Valdo, não vai lá não, porque o cara bebeu cerveja, sei lá, não. Às vezes ele está bêbado, ele vai ficar danado a vida com você. Mas olha, pode falar. Eu queria saber sobre a bipartição do raciocínio na linha evolutiva. Tem um livro do senhor, que eu não estou me lembrando qual é, que o senhor diz assim, que a pessoa não pode ser extremamente coerente, senão ela não evolui, que a rigor, a evolução, ela apresenta uma incoerência no caminhar, que você vai mudando, né? Sim. E aí eu queria saber assim, ó, a coerência, a coesão, para chegar na inteireza da consciência, é uma qualificação cosmoética dessa bipartição de raciocínio. Em resumo, a natureza da gente, ela é bipartida. Para você entender melhor, é fazer um outro approach, uma outra abordagem. A bipartição, ela melhora vamos dizer assim, a qualificação dela com a evolução. Quanto mais evoluída a pessoa, mais a bipartição vai ser cosmoética. Não é o contrário. Então é por causa disso. Por aí é melhor de você entender. Agora, o que a gente acontece ainda muito dentro do nível de mediocridade, aquele negócio que eu chamo de 50% da Robex, por exemplo, a massa humana impensante,
essa bipartição é sempre negativa. A maioria deles. É uma predominância do negativo. Eu entendi. Agora, para nós, isso não interessa mais. Por isso que é que muitos desses conceitos eu coloco ele no livro, porque a abordagem que nós estamos fazendo já é um nível mais avançado. É diferente. Porque quando se precisa de falar de coesão, é porque a gente vai continuar partidos, né? Entendeu? Porque senão não precisava falar coesão, era uma coisa só. Por isso que eu pensei assim. Então, a natureza da gente, ela é mais do que bipartida, né? Não, e outra coisa, a multiplicidade dos approaches, né? Das abordagens. Isso aí varia muito. Uma pequena nuance do processo da abordagem, você está vendo às vezes um outro aspecto, uma faceta daquele fenômeno complexo, que é totalmente diferente da outra, é antípoda. A faceta está do outro lado, uma esquerda, a outra direita. Isso caracteriza uma caracteriza. Agora veja, o problema todo para manter a coesão, que é o difícil, é só com a cosmovisão. É ela que dá a liga. A panorâmica te dá uma ideia do que é o menos, o mais ou menos. Você está entendendo? Agora, se você vê uma coisa muito assim, pontual, específica, a monovisão, você vai ver ou o correto, ou o mais ou menos, ou vai ver o errado. Então, agora, a visão tem que ser panorâmica. Entendi. Então, o negócio todo tem que ser o cinemascope. Uma câmera comum. A bipartição sem estar estratificada, né? Tem. Não pode estratificar, ela tem que ter essa ligação. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que, você vai, vamos dizer, concordar comigo, a bipartição precisa ser estudada, assim, fracionada, picotada, colocar entende como é que é? Ver mais detalhes da coisa, de acordo com a personalidade que está vivenciando aquilo. Devido à complexidade da personalidade, isso aí pode variar muito de uma pessoa para outra, a nuance. Agora, o assunto, é bom a gente estudar, o assunto é importante. Para a gente picotar nós mesmos, quer dizer, um estudo da conscienciometria isso aqui. Agora, o caso aqui que eu estou chamando a atenção é da conviviologia, porque é a convivência, a etologia, isso aqui. É a sociologia. É o comportamento da pessoa. Tudo está aqui. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? A Recim pode ser um exemplo de bipartição cosmoética, a Consim antes e depois? Ou não é bem isso, não, a Recim? O negócio é ter isso simultaneamente, não tem nem o antes nem o depois. Mas é o simultâneo. Agora, o que é a Recim? A Recim é a reciclagem intraconsciencial. Ela mostra uma evolução da consciência. O processo é intraconsciencial. Agora, com a Recim, a bipartição de raciocínio, ela evolui, ela desenvolve, ela se aperfeiçoa. Entende? É isso que a gente quer dizer. Mas agora, ela em si, você não pode dizer que seja isso ou seja aquilo, precisa de ver, né? O que a pessoa fez. Agora, a bipartição nossa, se você for a isso que você começou a falar, antes e depois, aí é um problema de cronêmica, é de cronologia, é o processo da variável tempo que está influindo. Isso aí já é outra coisa. Por exemplo, uma boa parte de vocês não era essa personalidade de hoje quando vocês vieram para cá. Tem gente que está aqui que mudou. Tem um monte de vocês que eu não vou apontar aqui, mas é gente que não era igual. E outra coisa, a maioria que vem para cá andou melhorando muito. A gente está aqui para mostrar isso. Eu sou testemunha dessa realidade. Então, veja, isso não é bem a bipartição do raciocínio. Você pode considerar que seja, mas no tempo, na cronologia, no timeline, você está entendendo da situação? Mas não naquele momento evolutivo específico, que é aquilo que interessa para a gente. Agora, aqui outra pergunta.
Até que ponto vale para a divulgação da conscienciologia ficar combatendo as artes e o esporte? Não, a gente deve falar isso quando tem motivo, tem uma razão de ser. Mas nós não podemos estar pegando uma bandeira para combater arte e esporte. Se a arte, até um certo ponto, a pessoa está fazendo alguma coisa boa, é melhor do que, por exemplo, usar tóxico. Na verdade, cada um faz o que pode com o que tem. O esporte e a arte não ajudam no desenvolvimento das crianças? Sim. Agora, é criança, né? Nós estamos falando aqui, mas para adulto. Se o conscienciólogo ficar combatendo o esporte e a arte, só morando na Cognópolis, vai ser excluído do convívio social? Não, eu não acho que vai. Porque isso não precisa. Uma pessoa, por exemplo, você pode até ser do esporte e praticar na sua casa. Qual é o problema? Você pode ter um quadro de tênis no fundo do seu quintal. E ninguém tem nada a ver com aquilo. Outra coisa, você pode jogar tênis com você mesmo. Você joga do lado, depois você corre para o outro lado, pega a bola. Se você é bom. Se é bom mesmo, o esporte mais avançado, quero ver como é que fica isso. Agora, a mesma coisa é a arte. A arte você pode fazer à vontade. Por exemplo, a maioria das moças e das senhoras faz uma arte muito arrumada no banheiro para colocar o material. A coleção de sabonetes cheirosos, perfumados, como é que ela fica, né? Ou senão, a colocação na sala de visita daqueles quadros, como é que fica aqui, aquela escultura e tal. Isso tudo é obra de arte. Tudo é um problema que a gente tem que reconhecer. Agora, o que eu vejo é o seguinte, não é combater as artes e o esporte, é você minimizar isso na sua vida. Se você fizer isso, é uma grande coisa. Combata você mesmo. O que você tem de arte e de esporte? E comece a fazer umas coisas mais sérias, que exigem mais de você. Coisas que vão exigir mais a sua dedicação, a sua inteligência. Então, isso aí tudo são facilidades que a vida dá. Isso é o lazer. Pode falar. Você disse que muitos de nós estavam na baratosfera, foi tirado de lá para o curso intermissivo. Então, se a gente não estava lá na baratosfera, a gente ainda tem esse lado. Então, todos nós temos essa... A baratosfera e baratosfera. Eu acho que de vocês é das melhores. Tá, mas então, nós não mudamos porque a gente fez curso intermissivo. Nós temos os dois lados. Não, o temperamento de muita gente ainda está mais ou menos ali. Está custando. É tanto que eu queria dar uma lima para cada um para começar a burilar. Não, pois é, mas e aí o que a gente faz com essa bipartição? A bipartição é não pensar mal dos outros, eu já falei. O que nós precisamos mais aqui na Cognópolis agora é não pensar mal dos outros. Valdo, não pensar mal dos Só outros. pensar o que estiver errado, mas não é pensar mal. Não é inocular energia negativa na psicosfera do outro. Mas é ver as bobagens que tem lá. Por exemplo, o médico. Ele chega lá e fala assim, você está com apendicite aguda. Ele não está pensando mal da pessoa, ele está vendo uma doença que a pessoa tem no barrigolo dela. O barrigolo dela, então a apendicite aguda. Vai ter que fazer uma janelinha aí e tirar uns troços. É o jeito. Isso aí não está pensando mal. É isso que eu estou falando. Seja o cirurgião que está fazendo o diagnóstico. Tá, então agora deixa eu voltar para uma outra coisa. Lembra lá quando você falou daquele caso do teu irmão, de quando ele fazia as coisas, você ficava assim com ele e depois você descobriu o que é que você tinha feito com ele. Tudo bem. O fato de você ter descoberto isso era apenas para você ter mais paciência com ele, olhar de outra forma. Mas isso não evitava que... Não é bem só isso dele, não. O meu negócio era entender o quadro que estava ali. Eu, menino, não entendia aquilo. Por que meu pai e minha mãe davam tanta atenção e relevava tudo dele? E muita coisa que ele fazia, eu era obrigado a arrostar a culpa. Chegou num ponto, eu comecei a ficar cheio com aquilo ficou, estava saturando a minha vida. Aí eu saí e queria saber o que era. Não, eu quero saber por quê. A hora que passou aquilo, aí eu afinei, né? Sim. Caiu a ficha, a crista caiu, coloquei o rabo entre as pernas, aquele negócio. Isso, porque a orelha baixou, né, igual cachorro. Porque você descobre o quanto que você tinha responsabilidade naquilo que ele era. Nada para ninguém. Tá. Esperei as coisas. Só mais tarde que eu falei com a minha mãe.
isso, mas e aí? Mais tarde eu já estava compreendendo mais as coisas, minha mãe já abria mais o jogo comigo. Que aquilo ali... Mas eles não sabiam, seu pai e sua mãe não tinham noção disso. Sabia o quê? Desse Não, passado. eles viam que estavam dando mais atenção para o menino. Sim. Em tudo. Em tudo. Chegou um ponto que acabou, eu nem existia mais. Você está entendendo? Sim. Agora, eu é que varria a casa quando não tinha empregada lá em casa. Sim. Presta atenção. Mas e até aí, pelo fato, com esse fato, você compreendeu por que aquilo ali acontecia. Mas ele, no caso, continuava. Foi uma bênção aquilo, me ajudou demais. Eu comecei a entender, ver as coisas, vi que o processo do meu irmão era mais sério que aquilo que eles estavam falando, porque o corpo dele estava alterado mesmo, e aquilo não ia ter jeito. Eu vi isso muito cedo. É tanto que, com o passar do tempo, o meu irmão, ele confiava em duas pessoas. Era a mãe dele e eu, que era o irmão mais velho. Entende? Todo mundo tinha problema com ele. Eu não. E ele não tinha problema comigo. Agora, tudo por quê? Por causa do processo. Ele ficou quase que independente das minhas coisas. Quando eu levei para Uberaba, eu coloquei ele no meu quarto lá, que ninguém estava morando comigo, coloquei uma cama, morar junto. Uma vez eu estava na aula, quando eu senti que ele ia ter uma crise lá na aula. Cheguei lá e ainda segurei ele, ele ia bater com a cabeça no cimento lá do quarto e arrebentar a cabeça. Estava lá naquela faculdade com você? Uma crise epilética grande. Sim, ele estava na faculdade com você, naquele teu quartinho da faculdade? Agora, eu notei, assim, parece que o Walter não levantou. Ele deve estar dormindo, ele deve estar passando mal. Quando eu senti aquilo, aí eu pedi licença na aula, fui lá. A hora que eu cheguei, que abri a porta, a cama dele ficava bem perto da porta. Eu já fui com a mão assim para segurar o corpo dele, porque ele ia bater com a cabeça por causa das crises tônicas e crônicas. Agora, a minha assistência nesse negócio era impressionante. Eu tinha muita assistência, tinha que dar assistência para ele. Com o passar do tempo eu vi aquilo tudo. Por exemplo, esse problema daquela visão que eu tive, foi uma verdadeira visão panorâmica do negócio. Aquilo, de muito tempo, a retrocognição, no quintal, na hora que eu estava saindo da cozinha, assim, indo para o quintal. Aquilo foi uma bênção também, que foi ajuda, assistência extrafísica para mim. Que aquilo estava começando a criar problema na minha cabeça, porque eu não estava entendendo o povo. Meu pai, minha mãe, a situação toda, estava muito difícil. Eles não explicavam nada. Você sabe que na minha terra, naquela época, adulto não falava as coisas para criança. Nada. Agora, depois dessas minhas coisas, que a minha mãe começou, aí nós ficamos confidentes um do outro, você está entendendo como é que é com o tempo? Ela confiava em absoluto comigo com o passar do tempo, ainda era rapazinho. E aí você era seríssimo. Por exemplo, eu sentia falta lá da minha terra, em Monte Carmelo, quando estava em Uberaba, era da minha mãe. Eu sentia a energia dela me procurando. Você está entendendo como é que é? Eu sentia aquilo tudo. Então o que eu fazia? Escrevia carta para ela, toda doce, uma carta doce, toda arrumando, falando as coisas todas, falando as coisas também, o que ela estava fazendo, que eu queria saber e tal. Isso era sempre desse jeito. Com o passar do tempo apareceu lá um rapaz que também era de Monte Carmelo, que estudava lá. Ele, às vezes, como ele não trabalhava, não ia nada, tinha mais folga, ele às vezes ia lá. Quando ia, então, eu mandava as coisas para minha mãe mandava as coisas para mim, através dele. Que a jardineira, a gente tinha que andar naquela jardineira o dia inteiro para chegar lá. Entendeu? Agora, eu aprendi demais nisso tudo. Agora, tudo fazendo observação. Eu olhava, chegava lá e anotava. Meus cadinhos eram terríveis. Isso me ajudou muito. Com o tempo a gente vai gravando tudo, você sabe tudo. Eu também, eu acho que eu tenho uma certa memória dessas coisas, maior por causa do processo de registrar. E você não ficou... a olhar, eu lembro de tudo, dos detalhes, aquilo que eu falo. Eu lembro até das gretas do assoalho e da parede, dos lugares. E como é que foi o processo? Não ficou nada de culpa na hora que você viu aquilo tudo? Não. Na hora que eu vi aquilo, logo me veio a ideia, a inspiração que eles me deram.
nós estamos te falando isso porque você já superou esse problema, mas você não está sabendo o contexto, você não está sabendo interpretar. Então, por exemplo, se eu tivesse culpa, eles não teriam revelado nada. Você está entendendo? Eu não teria mérito para ter a explicitação do fato. Olha o fato. Como é que é? Tudo é o fato, é o parafato. Agora, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, não, pode estar certo, eu vou agir corretamente, vamos ajudar todos, não vou falar nada. Agora, outra coisa, ele não tinha reclamado nada ainda não. Eu estava me preparando para reclamar. Foi aí que se interferiu, na hora justa, que eu ia reclamar. Mas, minha mãe, eu não colocar esse negócio das claras, não estou entendendo nada disso aqui. Aí eu ia revelar todas as bobagens que ele tinha feito e que eu acobertei. Está entendendo? Eu depois não falei mais nada. Tá, mas aí você não revelou, mas aí você também não retroalimentou que ele continuasse fazendo isso? Não, aí eu procurei ajudar mais, conversar mais com ele, ajudar as coisas que ele queria, comecei a dar tudo que eu arranjava para ele, você está entendendo? Incentivei, daí a pouco ele começou a fazer projeção de cinema, cobrava palito de fósforo dos outros para participar do cinema, e outra coisa, o negócio era sério, saía mesmo. Depois nós arranjamos um aparelho de cinema mesmo, que eles jogaram fora, lá do povo do cinema, ele consertou e começamos a fazer projeção mesmo para valer. Projeção daqueles filmes grandões, sabe como é que é o celuloide grandão? Tudo isso na época. Porque sempre tinha muita facilidade com o processo físico, eu já conhecia o jeitão dele, tudo. Agora, isso também me colocou para ver a personalidade consecutiva. Você está entendendo como é que é? Me preparou para o processo. Você há de ver, é a hora que eu chego para a mulher que eu escolhi para ser a mãe dele e falo assim, você quer ser a mãe do meu filho? E comecei a falar da personalidade dele. Ele vai nascer assim, 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 assim. Agora, lá pelos 5 anos, eu vou conversar com você, porque senão ele vai dominar você. Cada inteligência dele. Ele vai passar a perna em você. Precisa ter cuidado com isso. Agora, veja, tudo aconteceu do jeito que eu falei. Agora, ela cuidou muito bem dele. Eles sempre se gostaram do outro, que eu vi o negócio do passado, que já tinham tido contato e tal. Então, aquilo ajudou demais. Agora, cada um faz o que pode. E com o parapsiquismo, você faz mais do que você pode. Da assistência extrafísica. Entende? Vem um achego, vem um algo mais. Entende? É aquele plus, o upgrade. Aquilo vem depois, vem mais. Você fica sabendo os bastidores, a personalidade real, como é que é. O ideal para nós é o seguinte, todo mundo se apresentar, não com o nome que a gente tem, que o pai e a mãe deu, mas se apresentar como uma personalidade real. Quem é? E se for, pode ser aquele nome extra da pessoa, a entidade extra. Isso é que seria o ideal. Então eu chego para vocês, eu sou o Zé, o que vocês querem? Está entendendo como é que é? Aí o que seria? Então eu quero chegar perto do Hernando e perguntar, quem é você? Aí se eu chegar perto da Vindade, não, eu sou o mastodonte. Entende? O problema todo, o ideal seria essa personalidade mais integral, que ela, vamos dizer, ela se biparte em várias personalidades, cria uma personalidade só, mas que seja consciente daquilo. Isso é que eu acho que, com o passar do tempo, nós vamos ser assim. Os serenões que se encontram, eles nunca são uma pessoa só. Eles são um conjunto de muitas vidas que eles já Mas aí volta naquilo, você foi o Zéfiro. Nós fomos alguém que, sabe, que ainda está pior. Vocês vão chegar lá, isso não quer dizer nada. Outra coisa, vamos chegar, mas ainda não chegamos. Outra coisa, o seu passado, você não muda. Vocês são isso, e acabou. Pois é. É um processo de você chegar lá. Agora, é só um problema de comunicação. Vamos dar um tempinho. Né? Lembrar para ela que da Paratrosfera até o curso intermissivo a gente passou pela OFIEX, do professor Valdo.
Alguns passaram, sim. Alguns passaram. Valdo, Tem gente que eu encaminhei desde o início do princípio do começo, até chegar aqui. Valdo, a Eu gente sei a pode dizer, história toda, assim, alguns aqui, senhora. a gente pode dizer que quanto mais coeso, mais multipartido a consciência é? Ela é multipartição? Ela tem a multipartição? Quanto mais evolução, mais complexidade. Né? Então, essa Agora, fala... essa complexidade, ela vai ficando mais explicitada. Então, até um certo ponto, fica mais elucidativo o complexo. Quer dizer, é um paradoxo, né? A complexidade, ela fica mais óbvia. Entende? Mas essa obviedade, ela esclarece mais. Na questão dos conhecimentos, fica mais óbvio. A bipartição qualificada, a gente pode dizer que é uma multipartição? É a cosmovisiológica, no caso? É. Caminha para a poliédrica, para a cosmovisão. Então, em vez de bi, ela vai intensificando isso. Por exemplo, essa moça aí desse livro, eu conheço muito. Eu conversei com ela seriamente muitas vezes. Ela é uma inteligente. Agora, outra coisa, o pai dela era super inteligente, o Ferraz, pai dela. O próprio Luiz sabe disso. Você conheceu o pai, né? É gente muito inteligente. O que essa moça está fazendo, ó, parece que ela está no foco. Ela pegou o megafoco dele, as coisas dela já superou. Então, os pecadilhos da mocidade, ela já ultrapassou. Entendeu o que é? Estuda aí que é o sério. Eu gostei demais quando eu recebi esse livro dela. É bacana quando você vê assim, entendeu? O prêmio Nobel que o amigo seu recebeu, a amiga sua recebeu, você está entendendo como é que é? Eu acho isso mais. Agora, tudo isso é a complexidade do passado da pessoa. Você lembra dela, não lembra? Você lembra da personalidade toda? Há uma inteligência dentro dos processos dela. Aí no livro mesmo ela está falando naquilo que ela participou aqui, ela ajudou os processos de criança e tal, aquela sessão, junto com as freiras, aquele negócio. Ela está falando em tudo isso. Agora você veja, estudo é o crescimento das pessoas. Agora em Portugal. Está caminhando. Agora é bacana isso. Muito positivo o processo. O megafoco. A pessoa não perdeu o megafoco. O que eu trabalho mais é ver se eu sustento a pessoa no megafoco dela quando eu posso. Entendeu? Segurar. O megafoco, ele permite regenerar essa bipartição quando negativa, quando patológica, ele vai estreitando, né? Diminui. Agora, veja, essa bipartição de raciocínio, ela é um aspecto da pessoa, mas é dos mais sérios, porque ela pega a pensionização. É o modo de pensionizar, então tem a vontade, a intenção, a determinação dela e a autopensionização básica. Quer dizer, tudo depende da gente raciocinar. Agora, o que eu vejo é que, se nós começarmos a debater isso, do jeito que nós estamos falando aqui, ó, faz mais de hora que nós estamos falando isso aqui. Agora, o que é que se passa? Mais de hora e meia nós estamos falando desse assunto. Isso já criou o grafo Pensene, a assinatura Pensene, que eu sou o assunto. Vocês não vão esquecer isso tão cedo. Um dia vocês vão lembrar do processo. Você está entendendo? Outra coisa. Tem consciência aqui que tem relação conosco, quer dizer, com vocês. Isso também tem relação na questão da bipartição. Amanhã essas consciências vêm para cá. Elas também já estão sabendo disso. Então, esses assuntos mentais somáticos, eles são extremamente relevantes. Você está começando a entender como é que é a situação, o nível que eu estou falando isso? Valdo, Sim. Esse assunto, a bipartição de raciocínio, acontece muito a parte positiva. No verbete, aqui na definição, ele está dando destaque à parte negativa. E o verbete inteiro dá esse destaque, mas por aí... Eu coloco ele como neutro. Há muita bipartição que não é Tem negativa. muita gente que pensa duplamente errado. Né?
Não sei se todo diálogo, toda discussão, para mim existe bipartição, não existe? Agora, por exemplo, uma pessoa vai fazer um diálogo. Antes de começar o diálogo, a intenção dela já tem um apriorismo negativo, já há uma bipartição terrível. Existe muita coisa negativa, lógico, mas existe também positivo. Existe. Agora, esse positivo acontece no próprio pensamento, na autorreflexão. Por aí se diz, o homem é contraditório, mas nessa contradição também ocorrem coisas negativas e positivas. Nesse contraditório interno, pelo menos comigo, existe. O problema é que o contraditório que existe, é preciso de ver qual é a natureza dele. Todo contraditório tem uma natureza. Pode ser um contraditório com boa intenção, e pode ser um contraditório totalmente mal intencionado. Agora, se a pessoa, quanto mais patológica ela for, vai prevalecer quase tudo negativo. Tudo. Agora, tudo vai piorando. Embora descendo. No nível, uma escala evolutiva, isso aí vai se tornando uma bipartição positiva da impressão, não é isso? Agora, aqui não. Nós já estamos trabalhando com os epicons. Os epicons já estão num caminho, já pensando na multidimensionalidade, na parapercepciologia. Então, esse processo da bipartição de raciocínio, nossa, tem que ver o lado bom da história. Por isso que eu coloquei no meu. Mas eu acho que mesmo na SOCIM por aí prevalece mesmo o negativo, porque é patológico. Até nos filósofos. O pior é isso. O pior é o tanto que tem de negativo que a pessoa pensou duas vezes. Ela pensou negativo, mas ela fala o mais ou menos ou o positivo. Mas dentro dela, ela está pensando aquilo negativo. Então, ela joga verde para colher maduro. Tem muita gente assim. Se ela é patológica, mesmo ela falando que é positivo, é negativo, porque ela está usando aquilo. Professor, é o seguinte, correlacionando a higiene mental com a bipartição de raciocínio, diante de uma situação de conflito, quais as variáveis a gente tem que avaliar para manter uma homeostase pensênica, de forma a possibilitar uma abordagem macro e micro da situação? Olha, o melhor da história é ver que ideia que você pode dar para enriquecer o lado positivo daquele pensamento da pessoa. E outra coisa, essa ideia, com esse lado positivo, tem que frutificar alguma coisa em favor daquilo. Se aquele pensamento atinge outras pessoas, além de você e além da pessoa, tem que ver se aquilo vai espalhar de uma maneira positiva. Então, o processo todo é ver o condicionamento benéfico da situação. Se a natureza não é benéfica, está perdendo tempo. Isso aí é jogar a conversa fora, tempo fora, energia fora. Quer dizer, terrível. Então, o que eu vejo é, olha o lado melhor. Agora, com o passar do tempo, os precedentes vão enriquecer o modo de você abordar. Você vai adquirindo mais know-how para ver o que você fala, o que você não fala, como é que é a situação naquele contexto. E você vai ter, então, exemplos, precedentes. Esses precedentes ajudam demais. Eles enriquecem o modus operandi, o modus vivendi, o modo de você agir, o know-how daquela situação. Isso tem que esperar, né? Com o tempo. Mas a gente chega lá. Professor, sim. Aqui no B. Na página 46, na patologia, bem no finalzinho da terceira linha, tem assim, a inibição pessoal perante certos contextos. Sim. Isso tem a ver com intencionalidade ambígua? Tem. O senhor pode me informar qual a raiz? Por exemplo, uma pessoa, ela tem inibição pessoal, ela está doida para saber uma coisa. No entanto, ela vexa, tem uma vexação qualquer lá, ela fica quieta. Isso é a bipartição. Qual seria a raiz? Ela quer uma coisa, mas age diferente. Sim, mas qual seria a raiz? Qual seria a raiz disso aí? Ela ser ridícula, ela errar, falar besteira, mas aprender. Isso é profilaxia. Se expor. Não, isso aí é que é exposer. Ela se expondo, ela vai melhorar. Isso é profilaxia. Agora, a primeira coisa, não, é a profilaxia de tudo. Qual seria a raiz disso aí? Mas não é só isso. Se ela estiver mal intencionada, todo mundo vai falar.
Se ela estiver bem intencionada, vai ser a favor dela. Enfim, ela vai fazer uma autocrítica, querendo ou não, só de se expor. Você entendeu? Entendi. Agora, a inibição não é ideal, né? Para nada. Inibição é doença, no caso. Professor, na página 46, É. em enumerologia, a última expressão, o mimetismo social. É. Eu queria aprofundar um pouquinho isso, porque, em termos de assistência, quando é o momento da gente estar totalmente mimético àquela situação, para conseguir interagir e assistir da melhor forma possível. O problema do mimetismo aqui é o seguinte, a hora que você imita alguma coisa, desde que você está imitando uma coisa boa, não tem nada. Uhum. O problema é a hora que você imita a coisa errada. Então, por exemplo, são os amigos lá do Alindário. Eles são uma coisa na máfia e são outra coisa em casa. Isso é que não está correto. Que é o que a gente fala aqui, ó, nessa questão, a gente diz ali, ó, o cara, né? Eu falo sobre Você viu aqui sobre a caracterologia? Você leu aí os 10 itens? Sim. Inclusive, eu queria perguntar sobre o número 10. Número 10, psicopatia. Isso. O líder psicopata nazista Adolfo Hitler, dedicado e afetuoso com a cadela de estimação e ordenando durante anos o morticínio dos judeus. É isso, quer dizer, de alguma forma, tem uma afetuosidade numa pessoa que manda Você matar sabe que todo mundo. ele tinha maior elegância para tratar o povo e viver com ele em certos contextos, né? Tratava bem as senhoras, o negócio todo, com uma cortesia impressionante. E fechava lá dentro algum general, o cara daquele mandava matar todo mundo. Quer dizer, psicopata mesmo. O cara foi o grande psicopata do século XX. É o maior. Terrível. Agora, professor Valdo, eu queria voltar nessa questão da assistência da melhor forma possível. Por exemplo, a interação, o senhor sempre traz a importância da interação real, de conversar, de interagir para conseguir efetivamente fazer uma assistência de melhor nível. Então, o que eu queria entender é até onde você conversa de igual para igual, você vai, fala com uma pessoa para conseguir uma produção e um efeito pró-evolutivo melhor. Não, a gente tem que ver aí e seguir a inspiração e a experiência vai mostrando os limites que nós temos e as raias, aonde nós vamos. Dentro desse caminho e o modo de agir, tem umas raias, né? Você tem os limites, para você não se acompliciar com aquilo que estiver errado, né, com a pessoa. Eu vejo que... Agora, isso aí tem que examinar caso por caso, é difícil falar assim, generalizar. Porque quando os grupos são mais ou menos iguais, mais ou menos no mesmo nível, é fácil. Agora, quando, por exemplo, a pessoa é totalmente contraditória a você ou diferente, aí exige um nível maior de versatilidade. Às vezes, é bom falar naquilo que você tenha fatos impactantes. Quando você arranjar que dê impacto, às vezes vale a pena. Então, arranjar um fato que vá contra aquilo que a pessoa está fazendo e fazer com que ela pense naquilo. Outra coisa, na hora de pedir para a pessoa pensar sobre aquele assunto, uma coisa muito importante é o seguinte, é dizer, olha, você não seria mais feliz se fosse assim? Você está entendendo? Sim. Olha a vantagem que você teria se mudar isso aí. Agora, qual é a fraqueza que você tem? Qual é o problema que você alimenta que você não consegue isso até agora? Vamos combater isso. Agora, aí tem que examinar, diagnosticar, verificar, ciscar tudo para achar o foco. O que é que pode pegar, né? Esse é um caminho. O que chama a atenção, só para fechar isso, é que a todo momento, durante o dia inteiro, é como se a TENEPS ela fosse expandida. O dia inteiro você tem a oportunidade de assistir constantemente. Pessoas das mais diversas maneiras e objetivos. Eu lembro que o Vasamalo trouxe isso nesse tempo você não precisa procurar. Sim. Elas vêm até você. Isso aqui é o X. E essas requisições, quando vem até você, é aí que você tem que trabalhar mais sério, porque você vira uma repartição, você é uma instituição. O negócio é mais amplo. Professor, aqui no ar. Como que o senhor vê essa dinâmica, assim, do ponto de vista extrafísico,
da consciência que tem a bipartição do raciocínio e a interação com as consciências assistenciais e mais doentias. Porque ela está tendo uma atitude bifronte. Né? Então, todo mundo vive com pessoas doentes e com pessoas sadias. O modo de reagir perante as pessoas varia, depende da educação e o know-how que a pessoa tem. Aí tem que ver. Agora, todo mundo tem isso. Você não vive só com pessoa doente, você não vive só com pessoa sadia. A vida humana é diversificada, tem de tudo. A gente está com um elenco enorme no palco da vida. Mas tem figurantes, tem vilões, tem mocinhos, tem mocinhas, tem vilãs, tem de tudo. Mega vilão, mas também tem o mocinho, o Superman, a Mulher Maravilha, isso aí varia. As coisas existem. Agora, você tem que ver o seguinte, corte as amizades ociosas. Quando eu falo amizade ociosa, eu quero dizer aquela que não leva a nada. Você já tentou tudo para melhorar o lado da outra pessoa, não quer. A informação que você deu não resolveu. Então passa para outra que queira. Você não perder tempo. Você está perdendo tempo com aquilo. Se você continua, você vai acabar se acompliciando. Isso é a comparceria. Isso é negativo. É a conivência. Então nós temos que ver esse limite até onde nós vamos. E até quando é que a gente para. Então uma postura assim sadia seria a pessoa ter mais posicionamento, né? Frente àquilo que é o mais equilibrado. Nós temos que ter posicionamento, não tem jeito de fugir. Sim. Toda pessoa que fica ambígua, se não tiver cuidado com o tempo, ela vai ficar murista, bifronte, ela vai ter duas caras. E só piora ela. E piora todo mundo que convive com ela. Vai ajudar. Porque aí vai faltar sinceridade, vai faltar honestidade. Isso aí piora. Autenticidade, o glasnost, é uma das coisas mais sérias que nós precisamos, que é a transparência. Isso é básico na vida, para a gente sair bem. Se uma pessoa é transparente, já diminui uma série de conflitos na vida que ela tem. Uma série de conflitos, porque uma boa parte dos conflitos, tudo existe por mentira. É a mentiraria que faz isso, a ilusão. Uma ilusão feita por boato, por infâmia, por invencionice. Então, se a gente é honesto dentro do processo, a gente atrai a honestidade. É a transparência. Isso vai ajudar. Então, a vida humana é o seguinte, tudo é matemático sobre esse aspecto de relacionamento, da ecologia, do convívio. A pessoa é séria. Ô, Antônio, você vai ficar aí até o fim, né? Eu quero conversar um negócio com você. Por favor. Quem é que está aqui? Sim. Aqui na página 47, na elencologia, bem no finalzinho da terceira linha, a personalidade permista. Ela seria uma nuance da personalidade ambígua? O problema todo é o seguinte, a personalidade aí, aqui, é preciso nivelar se a palavra é essa mesmo, mas é aquela pessoa... O dicionário fala que é amalgamado, misturado. Pois é, ela é mascaradinha, você está entendendo como é que é? Uma nuance de ambiguidade. Você já entendeu, se você já viu o dicionário, está tudo certo. Tá. Você já entendeu, é isso aí. Essa personalidade é muito séria. É essa aí que vai dar a murista, a bifronte, a camaleônica. Eu não coloquei camaleônica aqui não, porque também é camaleônica, que é ambígua aqui, ó, que veio atrás. Pode inserir a camaleônica então aqui. Posso fazer uma pequena autoexposição aqui, professor? Assim, ó, eu sempre tive tendência a ser cavalo com as pessoas, né? Grossa. Sempre tive tendência há muitos anos, não hoje em dia. Assim não. Né? Isso há muito tempo. Calma lá. Pois deixa eu explicar. Eu sempre tive tendência a... que você está falando. Soltar os cachorros, né? Ia lá soltar os cachorros, o pessoal aí conhece, né?
Não concorda? Bom, aí eu fui trabalhando, a gente foi caminhando, foi melhorando, foi ajustando as coisas. Qual é o ponto de hoje? A convivência melhorou bastante, a interação melhorou, as pessoas, a gente interage bastante bem, já consegue conversar. Mas eu ainda não consigo chegar no ponto que o colega Márcio lá perguntou, que é de você falar tudo, sem pensar o seguinte, poxa, mas eu vou machucar a pessoa, vou... Você ainda né? não sabe falar aquilo que você sempre viu de uma maneira suave. Pois é. Suaviza o processo, o problema é esse. Arranja um vocabulário suave aí. Que antes era fácil para eles nem pensar, passavam por cima, né? Você joga os cachorros, agora você... tudo na base do au. Pois é. Latido é a coisa mais fácil que tem, não muda. Né? Já fizeram até música do au, né? Então, isso aí é fácil. Então, ok, eu vou seguir nessa linha, mas eu ainda tenho aquela sensação você do tipo... hoje é Fafazinha, é uma gatinha doce. Então mudou tudo. Deu uma melhorada. De cachorro bravo, aquele molosso virou uma gatinha doce. Graça, você quer falar sobre o processo hoje? Que hora que vai ser? Certo? Você veio aqui para falar? Então tá. Se querendo falar agora, pode falar, ou pode falar mais tarde. Mas é bom. Agora, ó, para falar, tem ali, ó. Lugar para falar, tem que rodar até lá. Falar o quê? Eu tô aqui. Vocês já viram que eu estou com uma roupa básica, discreta, algo bem, né? O que a gente não faz para evoluir, né, gente? É um sacrifício enorme ter que se divertir pela boa causa ainda por cima. Então, nós hoje estamos fazendo o primeiro encontro de dança beneficente da história de Foz do Iguaçu. É a união de professores de dança de várias áreas e a dança no seu sentido genuíno, que é um sentido de congraçamento, de fraternidade, de solidariedade, de confraternização. O ingresso não envolve dinheiro. Nós conseguimos doação, inclusive os professores que são profissionais não estão cobrando cachê. Então, quem quer ver uma apresentação profissional de tango, tribal, que é a fusão de dança indígena e árabe, bolero, convido a todos, a partir das 17 horas, haverá uma apresentação de meninas, que são as alunas da minha professora. E o ingresso é um brinquedo e 1 quilo de alimento. Esse brinquedo e esse quilo de alimento será doado para uma escola municipal aqui de Foz, que atende a 5 favelas. Então é esse o propósito, é fazer o propósito mesmo da solidariedade, né? E claro que também a divulgação da Cognópolis, né? Que nós temos a trilogia, né, meu bem? Motivação, trabalho e lazer. Eu fico com a última parte. Então, eu sou voluntária da última parte, por isso eu faço aqui esse sacrifício. Gente, é para se divertir mesmo, não tem nada de pompa, não vai ter bebida, bebida alcoólica, nem cigarro, nem nada. É uma festa de saúde mesmo, é um encontro para quem quer se distrair um pouco. Então, como é uma solidariedade, né? Aí pode trazer um prato salgado ou doce e uma bebida refrigerante ou água, tá bom? Roupa, saia, roupa de ginástica, porque vocês vão suar muito, gente. E vão ouvir sons diferentes, né? Porque eu acho que nós fizemos 3, 4 festas ao longo dessas 20 anos, né? De voluntariado, que hoje é o dia do voluntário, e chega de Ursinho Blau Blau e década de 70, né? Vamos ouvir algo um pouco mais novo mesmo que tradicional e folclórico, tá bom? Obrigada. Uma coisa boa é levar uns babados, que vocês vão ver muita coisa bacana. Onde? Levar um babadouro. Onde? Aqui no discernimento. Tá? No horário exato? 17 horas começa. Tá. Só que tem várias pessoas que estarão, obviamente, evoluindo, né? Porque o voluntário, ele, como falou o professor Moacir, só tem férias durante 9 meses, né? O voluntário real, né? Que é quando nasce. Então, 17 horas, eu sei que tem um monte de gente que está em curso, não sei o que e tal, mas eu
Eu gostaria que vocês participassem, claro que eu não estou desvirtuando vocês do caminho da evolução, mas, né, meu bem? Mas, assim, vai ser um espetáculo bem bonito. Não, eu acho também o seguinte, vocês estão trabalhando demais, tem que merecer umas férias, né, gente? Eu estou mês de dezembro. Olha, aposto que vocês já decoraram 288 não sei quantas quedas das cataratas. São lindas, claro, mas é um amor platônico, né? A catarata lá, você aqui, não há interação, né? Então aqui vai poder haver uma interação sadia, com ar-condicionado, sem mosca varejeira, vai ser o máximo. Tá bom? Obrigada. Gente, aqui outra pergunta. Trabalho numa escola comunitária onde são atendidas crianças em período integral, originárias de famílias de nível socioeconômico baixo. São essas que vão ser atendidas aí, né, pelo negócio. Ontem, no momento em que estava com a turma na sala, onde eles iam dormir o sono da tarde, tive a sensação de estar levando uma para-surra. Os ombros chegaram a pesar muito. Pensei em fazer dever, mas só pensei, porque fiquei por segundos inteiramente sem força. As crianças estavam chorando mais que de costume e estavam extremamente irritadas. Sinto que o ambiente é tenso. O que posso fazer para ajudar mais a instituição e as crianças? Eu acho que você deve se preparar mais com as energias e com EV. Já vai para lá mais preparada. Se predisponha para isso, para o que deve e é. Isso às vezes é importante. E com o passar do tempo, os amparadores vão ajudar você para encapsular você, para você não entrar na onda, né, da parte negativa. É uma saída. Agora, deve insistir. Estudo é assistência, faz parte do serviço. Para quem está desenvolvendo, é assim mesmo. Tudo é encaminhamento. É crise de crescimento isso aí. Quem é que está com o microfone agora? Tem alguém? Como é que é? O que eu quero dizer aqui, ó, vamos aqui examinar umas coisas. Dentro da caracterologia tem o amante, o homem amando a mulher e a torturando ao mesmo tempo. Uma das coisas que está existindo mais atualmente é isso, que hoje está vindo a furo a situação. No Brasil e em muitos países, os homens estão batendo demais nas mulheres. Isso aí é um negócio muito sério, das esposas. E muitos acabam até matando a mulher por causa disso. Agora, isso tem com os réus no meio, é lógico. Agora, a antiecológica, a moça engajada no movimento verde, deixando as plantas de casa morrerem sem água. Tem alguém aqui que já passou por isso? Não precisa de falar, tá certo? Agora, bígamo. O homem vivendo clandestinamente com duas companheiras e tendo filhos com ambas. Chefe de família. O homem cérebro em casa e pessoa muito cordial no escritório. Discordante. O colega concordante com alguma ideia quanto a dois, mas desmentindo tudo quanto em grupo. Quer dizer, com duas pessoas é uma coisa, com um grupo é outra. Dona de casa, a mulher esposa querendo ter o marido o máximo em casa. E a mesma mulher mãe querendo ver os filhos homens fora de casa. Tudo eu já encontrei. Atualmente eu estou escrevendo até livros sobre isso, né? Vocês sabem. Dupla identidade. A pessoa com duas carteiras de identidade diferentes, dois passaportes também diferentes. Tem muita gente que eu conheço assim, tá? E outra coisa, às vezes não parece. Pseudo-assistencial, o marginal roubando para doar quem não tem, sendo ameaçador ou combinador para algumas pessoas vítimas e protetor para outras assistidas. Psicopatia, o líder, lá que eu falei aí do dedicado e afetuoso com a cadela de estimação e ordenando durante anos o morticínio dos judeus. Agora tem o primeiro, o aluno jovem comportado em aula e problemático no recreio do educandário. É um monte de professores que tem problema com essas personalidades. As psicólogas que estão trabalhando agora nessas escolas públicas aqui, esse é um dos maiores problemas que tem. Então chega lá, quase sempre ela tem que atender, às vezes, conforme o dia, 28 alunos desse jeito. Agora, uma boa parte deles são crianças hiperativas. Agora veja, a criança hiperativa, ela então é uma coisa com uma coisa com outra. Agora,
Algumas são dificílimas de suportar. Então tem que saber. Por isso que é bom fazer esses processos sociais, para mostrar esse problema, para levar esses brinquedos também para essas crianças. As crianças precisam disso. Ela aí esteve trabalhando esse ano quase todo nesse assunto aí nas escolas, como psicóloga, junto com fonoaudióloga e junto com as professoras propriamente dita, que é o negócio todo. E tem um assistente social também junto com elas. Agora, o negócio não é fácil. Eles estão agora, inclusive o Paulo McDonald tem um dia desses fez uma reunião com todas elas para examinar aí, que eles estão ampliando esse trabalho de assistência à escola. Que aí é o casamento da escola com a saúde. É uma das coisas que nós precisamos mais atualmente com essa nova geração, devido às CONSRELs. Tem criança dessa, gente, uma boa parte de vocês não vão aguentar a criança 1 hora perto de vocês. Mas o negócio é difícil, então tem que ter muita habilidade, muita psicologia, muito modo de agir ali. Queria complementar isso que o senhor está colocando, e essa oportunidade que a Graça está colocando para a gente de poder ajudar, porque eu trabalhei um pouquinho mais de 1 ano em programa de saúde da família como médica, e existe uma miséria que aqui em Foz do Iguaçu nem todo mundo tem contato, mas uma miséria muito grande aqui na periferia de Foz do Iguaçu. Então as pessoas, elas passam fome, muito fome mesmo, as crianças vão para a escola para comer, em casa não tem comida. Então assim, quanto mais brinquedo, isso aí é uma coisa que elas não têm, roupa não tem, elas iam se consultar muito sujas, assim, nem banho tomam. Então assim, realmente é muito importante a gente ir, poder ajudar, levar comida, brinquedo, que isso vai ajudar demais. Que é uma miséria absoluta que tem aqui em Foz do Iguaçu. Ela esteve trabalhando esse ano tudo com isso aí. Todo dia ela chegava. Agora, teve dia que ela chegou trazendo gente. Aí eu levei para a minha... inclusive assim... Eu fiz a minha parte na OFIEX. Essa questão de hiperatividade, eu também cheguei a atender algumas crianças assim, muito complicadas. E... Agora, ela só atingia esse povo. Eu sei. Só carne de pescoço. Os piores que tinha. Agora, eram 9 escolas que ela trabalhou esse ano. Todo dia numa escola, depois voltava. Não. Pois é. E o último posto de saúde que eu trabalhei, ele era assim, ele era dentro de uma escola, né? Que é até referência. E assim, a gente ouvia muito as professoras gritarem para colocar, era uma gritaria dentro da escola para colocar a ordem por conta desse tumulto das crianças. Mas agora a Graça chega lá e faz assim, nada de grito. Ela usa outro processo. Ela vai e senta no chão com a criança para conversar com ela, joga bola com a criança, leva brinquedo. Complementar, eu tinha um monte desses enigmas, uma opção de coisa de puzzle. Ela levou tudo isso e espalhou lá na escola. A meninada fica doida com aquilo, os negócios que a gente tinha aí. Ela espalhou tudo, um montão de coisa. Entendeu? Isso aí é que seria o ideal mesmo. Eu, nas minhas coisas que eu andei estudando, por causa do meu filho, eu estudei esse negócio todo também, como é que era. Entendeu? Eu acho sério. É muito sério. Esse trabalho é um dos melhores que a pessoa pode fazer em matéria de assistência. Porque esse povo aí é muita CONSREL. E no final das contas, essas crianças que estão passando fome, que não têm brinquedo, enfim, estão nessa situação, elas vão acabando para as drogas, porque tem muita boca de fumo dentro do lado da casa delas. Né? Então, é um problema que na realidade está muito próximo a nós. Nem todo mundo tem esse contato, né? Eu tive por conta do trabalho no posto, mas está muito próximo mesmo. Não tem escola dessa que é praticamente perto da favela. Você tem uma ideia? A Graça mudou o carro. Eu mesmo tinha falado isso com ela. Por quê? O carro dela já estava muito manjado, que é um monte de favela o ano inteiro, ela chegando lá perto. Agora ela tem um carro novo, não é mais aquele. Mudou a cor, mudou a marca, mudou tudo. Está vendo? Hoje ela está andando já com um carro novo. A gente trocou, porque não é bom. Sei lá, entende? Como é que fica? Eu fico de olho na pessoa, porque viu. Outra coisa, ela sempre levando as coisas para a criança, viu que ali pode ter mais coisa, né? Sabe como é que é? Com carro próprio. E outra coisa, estacionando tudo junto da favela, aquele negócio todo. Não é fácil, não. Eu mesmo falei, hoje já está com um carro novo, o carro dela agora é bem melhorzinho, sabe, do que o outro. O outro era bom, atendia tudo que ela queria, mas esse aqui é melhor, dentro das coisas.
Agora, uma pergunta aqui. No caso de uma pessoa que tem característica de um psicopata, como dominador, aparência de perfeccionista, aparência de boa gente, nesse caso a pessoa poderá vir a fazer algo extremo, ou seja, uma pessoa assim sempre terá tendência de consequências extremas, perigosas, com os que convive, ou pode ser que a pessoa possa levar uma vida sem causar perigo maior às pessoas com quem convive. E se o ideal é afastar definitivamente de uma pessoa com essas características? Não. Aqui tem uma coisa que talvez fosse melhor para você dar um diagnóstico. É o seguinte: observa se a pessoa é agressiva fisicamente. Existe pessoa que é agressiva só verbalmente. Agora, tem a outra que é agressiva fisicamente. Outra coisa, observa se a pessoa é fortuna. Que é uma pessoa muito forte. Se é psicopata, o mais perigoso são esses. Que às vezes tem que juntar 3 para colocar uma camisa de força ou dar uma injeção na pessoa que equivale à camisa de força. Então, a coisa séria aqui é ver a fisicalidade das reações da pessoa. Ela já teve alguma reação de agressividade física? Se teve, cuidado. E outra coisa, se a pessoa é o marido da mulher, se o marido atacou ela uma vez, ela tem que tomar uma providência com isso. Ou interna o marido, ou denuncia aquilo, ou se separa dele. Por quê? Amanhã pode ser pior. Às vezes começa por empurrão, às vezes uma escoriação, um negócio só no rosto. Amanhã é muito mais, quebra as costelas, quebra o braço, quebra a perna, o diabo. E outra coisa, se o marido é mais forte, ainda é pior ainda. Precisa ter cuidado com isso. Olha o bíceps. Então é ver se a pessoa é agressiva e o tamanho do bíceps da pessoa. Isso aí é uma das coisas mais sérias que tem. Gente, onde é que está o outro livro que está por aí? Vocês depois trazem por aqui para mim, tá? Obrigado. Os nossos comerciais, então, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 70 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 9 perguntas online, 33 votos presenciais e 9 votos online. Hoje vamos ter 6 recados: Marta, Apex, Web Conference; Márcio, Desafio da Indexes; Jaqueline, Congressamento 2009; Glínia, Seminário de Pesquisa; Maria Isabel, Governança; Bertira, IAC, curso Maturidade Afetiva. Boa tarde a todos. Em nome da Apex Internacional, nós queremos fazer 2 convites. O primeiro é a Web Conference, que começa às 15h30 e vai até às 17 horas. O tema Felicidade, com o foco no efeito das reciclagens no desempenho da ProEx. Para assistir a essa conferência, é só clicar o www.apexinternacional.org. E o segundo convite é uma palestra gratuita que vai acontecer no Shopping JL no dia 11 de 12, sexta-feira próxima, das 19 até as 21 horas. O professor vai falar sobre qual o seu propósito de vida. E, dentre os itens que ele vai especificar, nós vamos ter introdução à conscienciologia, o sentido da vida, o vazio existencial e também a programação existencial. E ainda a importância do tema para a realização pessoal. Então, estão todos convidados, mesmo as pessoas que nunca fizeram curso de Conscienciologia, estão convidados para essa atividade gratuita no Shopping JL na próxima sexta-feira. Obrigada e até mais. Me pediram para falar aqui, não sei porquê, né? Konnichiwa. Invexu no Shensou wo uke tamimasen modai. Duyate invexurodia no hakarimasu ka? Buradiro Foz do Iguaçu ni okana wareru. Hachikoi jitozon
no Gyakuten Takai. No Morio Kanka u Kiampen Jinchu Kaiden Kikan Juni Gatsu Juni Nichi Madeni Shosai Hakochikara www.assivis.org. Thank you. Arigato. Bom dia a todos. A Unicim convida todos a participarem do Congraçamento 2009. Esse ano, essa proposta está bem diferente, quer dizer, o objetivo é nos congraçarmos, nos reconciliarmos e também trazer um pouco da energia do curso intermissivo. O congraçamento iniciará dia 18 até o dia 20. O ponto alto, quer dizer, é a abertura. Vai ter também o primeiro fórum de consciência política com 3 palestrantes e o encerramento no dia 20. Né? Vai ter várias atividades e visitas, não somente a Itaipu, as Cataratas, mas também a Cognópolis, visitas técnicas. Então, as inscrições podem ser feitas através do e-mail congracamento@unicim.org e também através do telefone 2102-1405 às tardes. E essas inscrições é somente para as atividades pagas, ok? Nós esperamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde, a OIC vem convidar todos para o seminário de pesquisa que estará acontecendo no dia 13/12, das 15 horas às 17 horas. Um dos temas será lidando com as adversidades na evolução. Todos estão convidados, é um evento gratuito. Para se inscrever, basta ligar para a OIC no telefone 3025-1404, porque as vagas são limitadas, são 30 vagas apenas, então vale a pena as pessoas verem aí, ver como é que as pessoas estão apresentando o seu Labicom. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos ter mais um evento da governança. Será domingo à tarde, das 15 às 19 horas, no discernimento. Esse é um evento que vai ser importante, diferenciado também, porque provavelmente a partir de agora se configura o grupo que vai estar efetivamente estudando e compreendendo como que vai ser esse modelo, ou os modelos de governança, tirando aquilo que é melhor para nós, que se adequa à nossa realidade, para configurar o nosso modelo. Então, convidamos a todos que têm perfil de governança, que têm perfil de gestão, que achem que isso tem a ver com a sua ProEx. A gente entende que é um trabalho temporário, que deve durar em torno de 1 ano esse trabalho, reunindo mensalmente, para levantar todo esse perfil para fazer essa transição do atual modelo que não está contemplando o crescimento para um modelo adequado, aproveitando o que a SOCIM tem de bom para nos oferecer. Então, venham, participem, estamos abertos, ninguém tem fórmula fechada, nós nem sabemos direito aonde vamos chegar, mas estamos abertos para construir juntos, Equipim e Equipex. Obrigada. Boa tarde a todos, eu estou aqui pela IEC, gostaria de divulgar o evento chamado, um curso temático na realidade, chamado Maturidade Afetiva, com o professor Eduardo Vicenzi, que é voluntário da IAC desde 2003 pela IAC, ele voluntaria na Alemanha, ele vai estar aqui no final do ano agora, né? Ele vai ministrar esse curso, que faz parte da pesquisa dele, que tem alguns temas relacionados à afetividade, como recomposição afetiva, fundamentos da construção da afetividade seletiva versus afetividade universalista. O curso acontecerá no dia 27 de dezembro, o horário é das 15 às 20h30, o investimento é de R$30 e no caso de 2 inscrições o preço passa a R$50. O local é o discernimento, na sala de intercooperação,
E para os teletertulianos que estarão aqui no final do ano, o contato é o telefone 8404-5923. Obrigada. Para amanhã foi eleito verbete condicionamento cultural, com 16 votos. Obrigado e uma boa tarde a todos.